Já paraste para pensar que muitos dos direitos que dás por garantidos ainda são um luxo inacessível para milhões de pessoas e que até os teus podem deixar de o ser? Bem-vinda, bem-vindo ao Licença para Sonhar, o podcast do Projeto Mensana que te desafia a dizer sim aos teus sonhos, tornar-te mestre de ti e abraçar a missão de ser a mudança que queres ver no mundo. Eu sou a Irene. Eu sou a Natasha. Eu sou a Maria Jesus. Eu sou a Solange. Somos amigas de longa data e profissionais de desenvolvimento humano. Esperamos que nas nossas conversas encontres inspiração e ferramentas para crescer, agir e deixar a tua marca. Partilha esta aventura connosco. Aceitas a missão? Imagina acordar num mundo onde o simples facto de seres quem és pode ser proibido. Onde amar a pessoa que amas, dizer o que pensas, ter uma opinião diferente, acreditar ou não acreditar em algo, pode ser motivo de prisão, de violência, de silêncio forçado. Agora imagina o contrário. Um mundo em que cada ser humano nasce sabendo que tem direitos, que a sua dignidade é intocável, que a sua voz conta. É sobre esse mundo possível e sobre o caminho muitas vezes duro para lá chegar que hoje queremos conversar contigo. Dedicamos este episódio ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado hoje, 10 de dezembro, data em que em 1948 a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Queremos que este episódio seja mais do que uma aula de história. Queremos que seja um encontro com histórias de coragem, especialmente de mulheres que se levantaram e continuam a levantar-se para defender os direitos humanos, muitas vezes a um preço altíssimo. Prepara um chá, respira fundo e vem conosco nesta viagem pela história, pelos desafios de hoje e pela pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Que papel queres ter tu nesta história? Quando falamos de direitos humanos, não estamos a falar de algo abstrato, mas sim de coisas muito concretas. O direito à vida, à liberdade, à educação, o direito ao respeito, à dignidade, à inserção. É curioso e duro lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos nasceu num dos períodos mais sombrios da nossa história, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, milhões de vidas destruídas. Nasceu da necessidade de assegurar que esse passado atroz não se voltasse a repetir. Em 1948, em Paris, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprova a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 30 artigos que afirmam que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Não era um mundo perfeito a assinar um texto perfeito. Eram países com interesses diferentes, sistemas políticos opostos, sociedades cheias de injustiças. Mas ainda assim, conseguiram dizer em conjunto: há um mínimo abaixo do qual a humanidade não pode descer. E aqui entra uma mulher fundamental, Eleanor Roosevelt. Ela presidiu a comissão que redigiu a declaração e passou anos a construir pontes, a negociar palavra a palavra para que o texto não fosse apenas ocidental, mas realmente universal. Ela insistiu que os direitos humanos não são só políticos, como votar ou não ser preso arbitrariamente, mas também econômicos, sociais e culturais. Quando pensamos em direitos humanos, é fácil imaginá-los como um texto bonito numa parede de uma escola ou num site da ONU. Mas a verdade é que a Declaração se tornou uma espécie de bússola moral para o mundo. Inspirou constituições, tratados internacionais, movimentos sociais, leis que hoje damos por garantidas. Ainda assim, uma coisa é o que está escrito, outra, bem diferente, é o que acontece na vida real. Se olharmos para a história recente, vemos avanços enormes, o fim de regimes coloniais, o derrubo de ditaduras, o reconhecimento de direitos das mulheres, de crianças, de pessoas com deficiência, de minorias étnicas.
mas também vemos novas ameaças: guerras, crises humanitárias, populismos autoritários, discursos de ódio, violência online, fake news que alimentam o medo, a fragmentação e a desumanização. E há um ponto importante: os direitos humanos nunca foram distribuídos de forma igual. Mesmo nos dias de hoje, em muitos lugares, existe uma elevada probabilidade de serem violados os direitos básicos que deveriam ser garantidos para qualquer pessoa. Muitas vezes, quem denuncia estas injustiças são ativistas locais, quase sempre invisíveis para o resto do mundo. Outro desafio gigante é entendermos que a crise climática também é uma crise de direitos humanos. Quando uma comunidade perde a terra por causa da subida do mar, ou quando a poluição destrói a saúde de tantas crianças, quando o povo indígena é expulso do seu território para abrir espaço a projetos econômicos, não estamos só a falar de natureza. Estamos a falar do direito à vida, à saúde, à alimentação, à habitação, à cultura. Ao mesmo tempo, vivemos numa era em que podemos saber quase em tempo real o que se passa do outro lado do mundo. Isso pode ser avassalador, eu sei, mas também é uma oportunidade de consciência e de ação que nenhuma geração antes da nossa teve. A pergunta é: o que fazemos com essa consciência? Hoje queremos honrar especialmente as mulheres que ao longo da história recente se levantaram e continuam a levantar-se em defesa dos direitos humanos. Mulheres que muitas vezes enfrentaram não só o poder político ou económico, mas também o machismo, o racismo, a violência de género, a invisibilidade. Começamos por Eleanor Roosevelt, cujo nome já mencionamos. Para muitos ela era apenas a antiga primeira-dama dos Estados Unidos, mas na verdade foi uma das grandes arquitetas da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Durante 3 anos, presidiu a Comissão dos Direitos Humanos da ONU, negociando com países de diferentes ideologias, insistindo que o documento tivesse uma linguagem simples, clara, humana, para que qualquer pessoa no mundo pudesse ler e sentir: isto fala de mim. Ela dizia que os direitos humanos começam nos lugares pequenos perto de casa, na escola, no trabalho, no bairro, nas relações do dia a dia. Se não forem respeitados aí, dizia ela, nunca serão respeitados em lado nenhum. Depois temos Malala Yousafzai, do Paquistão. Ainda adolescente, ela começou a defender publicamente o direito das raparigas à educação em contexto de violência e extremismo. Foi baleada na cabeça, sobreviveu e continuou. Em vez de se calar, levou a sua voz para o mundo, tornando-se a mais jovem laureada com o Prêmio Nobel da Paz aos 17 anos. Malala lembra-nos que o direito à educação não é um luxo, é uma porta de entrada para todos os outros direitos. Outra mulher inspiradora é Wangari Maathai, do Quênia. Bióloga, fundadora do movimento Cintura Verde, ela percebeu que as árvores eram muito mais do que árvores. Eram fontes de água, de alimento, sustento, dignidade para comunidades inteiras. Ao plantar milhões de árvores com mulheres quenianas, Wangari defendia ao mesmo tempo o ambiente, os direitos das mulheres e a democracia. Foi a primeira mulher africana a receber o Prémio Nobel da Paz. Da América Latina, trazemos Rigoberta Menchú, indígena maia quiché da Guatemala. Cresceu no meio da violência, da pobreza e da repressão. A sua família foi perseguida e assassinada durante o conflito armado. Rigoberta transformou dor em denúncia. Deu ao mundo um testemunho poderoso sobre o genocídio indígena e a violência contra o seu povo. O seu trabalho em defesa dos direitos dos povos indígenas e da justiça social foi reconhecido com o Nobel da Paz em 1992. Em contexto muito diferente, temos Shirin Ebadi, do Irão. Advogada, juíza, defensora incansável dos direitos das mulheres e das crianças. Ela desafiou leis e práticas profundamente discriminatórias, defendendo pessoas perseguidas pelo regime e colocando em causa estruturas patriarcais poderosas. Pelo seu trabalho, tornou-se a primeira mulher muçulmana a receber o Nobel da Paz. E não podemos esquecer Berta Cáceres, líder indígena lenca das Honduras.
Berta liderou a resistência contra projetos hidroelétricos que ameaçavam rios sagrados e o modo de vida do seu povo. Recebeu prémios internacionais de direitos humanos, mas também ameaças de morte constantes. Em 2016 foi assassinada. A sua história é um lembrete duro de que em muitos lugares do mundo defender direitos humanos continua a ser letal. Poderíamos ficar aqui horas a falar de mulheres defensoras dos direitos humanos, conhecidas e anónimas, algumas delas apagadas até da história. Mas talvez a coisa mais importante seja isto: a promoção e a defesa dos direitos humanos não avançam sozinhas. Avançam porque alguém se levanta. Alguém diz basta. Alguém se recusa a aceitar que certas vidas valem menos do que outras. E muitas vezes, esse alguém é uma mulher. Se calhar estás a ouvir-nos e a pensar: eu não sou a Malala, nem a Wangari, nem a Rigoberta. Vivo a minha vida, tenho o meu trabalho, a minha família. O que é que eu posso fazer para promover a defesa dos direitos humanos? A resposta não é simples, mas começa muitas vezes com coisas pequenas e profundamente humanas. Há um conceito importante aqui. Os direitos humanos começam onde tu estás. Na forma como tratas quem trabalha contigo. Na forma como falas das pessoas migrantes, das pessoas sem abrigo, da comunidade LGBTQIA+, na forma como escutas alguém que foi discriminado, nas condições em que contratas serviços, em quem escolhes apoiar com o teu dinheiro, o teu tempo, a tua atenção. Queremos deixar-te algumas perguntas para reflexão. Se quiseres, podes mesmo pegar no diário e escrever. Número 1. Que direitos eu tomo como garantidos, mas que noutras partes do mundo ou no meu próprio país ainda não são realidade para muitas pessoas? Número 2. Em que momentos eu próprio, já senti que a minha dignidade não foi respeitada? O que é que isso me ensinou? Número 3. Que grupos ou pessoas à minha volta são mais vulneráveis a violações de direitos? E o que é que eu posso fazer concretamente para ser ali uma presença de proteção e dignidade? E deixamos também alguns gestos ou ações possíveis, à tua medida. Informar-te melhor sobre um tema de direitos humanos que te toque. Refugiados, violência de género, racismo, direitos das crianças, crise climática. Apoiar com dinheiro, tempo ou divulgação uma organização séria que trabalhe nesse campo. Intervir quando presenciares uma situação de discriminação. Às vezes basta não ficar em silêncio. Educar crianças e jovens à tua volta para a empatia, para o respeito, para a igualdade. Rever piadas, comentários, hábitos que possam, sem quereres, reforçar desigualdades. Não se trata de sermos perfeitos. Longe disso. Trata-se de irmos afinando a nossa humanidade. De percebermos que cada escolha, cada palavra, cada silêncio conta. Quando olhamos para a história dos direitos humanos, percebemos que ela é feita de luz e de sombra, de horrores que nunca deviam ter acontecido, e de pessoas que, contra todas as probabilidades, escolheram defender a dignidade humana. Pessoas como Eleonor, Malala, Wangari, Rigoberta, Shirin, Berta e tantas outras que nunca veremos nas notícias. Elas abrem caminho, mas o caminho precisa de ser percorrido por todas nós, por todos nós. Os direitos humanos não são tema da ONU. Não são assunto exclusivo de juristas, nem de ativistas profissionais. São, no fundo, a forma como escolhemos olhar e tratar cada ser humano que passa pela nossa vida. Hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, queremos deixar-te este convite. Escolhe um direito humano que queiras honrar de forma mais consciente e intencional daqui para a frente. Pode ser o direito à educação, à igualdade, à não discriminação, à liberdade de expressão. Pergunta-te: como é que este direito está presente na minha vida? Como é que eu posso contribuir para que ele seja real também na vida de outras pessoas? Se quiseres partilhar connosco a tua reflexão, a tua escolha, a tua história,
Sabes que na comunidade Mensana és sempre bem-vindo ou bem-vinda. Porque sonhar um mundo mais justo é importante, mas construí-lo todos os dias, nas pequenas coisas, é o que realmente transforma. Convidamos a que possas partilhar conosco também histórias de pessoas que no seu dia a dia promovem os direitos humanos na sua vizinhança, na sua região, no seu país ou até no mundo. Obrigada por caminhares connosco e até ao próximo episódio do Licença para Sonhar. Estamos gratas por nos teres acompanhado nesta prazerosa conversa. Cabe-te agora dar espaço, foco e vida aos teus sonhos. E lembra-te, podes mesmo ser a mudança que queres ver no mundo. Se desejares um apoio mais personalizado, contacta-nos. Um abraço pleno de confiança e até ao próximo episódio de Licença para Sonhar.